Nesse workshop, nós vamos aprender as mensagens que o nosso corpo nos envia e como que isso pode influenciar as nossas escolhas e a nossa percepção da realidade. Nós vamos ver aqui formas de identificar essa comunicação diária e vamos ver técnicas também, exercícios práticos, para a gente ser capaz de estabelecer uma comunicação mais clara com o corpo, né? Porque ele é a ferramenta mais importante de percepção. Ele é uma ferramenta perfeita de percepção. É a nossa antena aqui nesse planeta. O corpo nos foi dado como um presente para interagirmos no planeta Terra. Ele é o nosso instrumento de percepção e de interação com esse mundo que está aqui. Então, nós precisamos saber como dar valor e se comunicar e entender o que o corpo quer dizer para a gente. Porque o corpo, como eu disse, ele é uma antena. Ele capta muito antes da nossa mente consciente perceber várias coisas, várias percepções da vibração do ambiente, da vibração das pessoas, dos locais. Ele capta o futuro próximo com muito mais facilidade do que a nossa mente consegue perceber. Então, a gente precisa aprender a entrar nesse mundo do nosso corpo, a interagir com ele o tempo todo, a incluir o corpo em tudo na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida com mais fluidez, para que a gente possa entrar no fluxo do universo, conseguir os nossos objetivos e estar em parceria com o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é um parceiro maravilhoso para o nosso dia a dia. Tudo que eu faço eu pergunto para o corpo, porque o corpo ele sabe antes da gente. Então, nós vamos falar aqui nesse workshop sobre tudo isso, como você pode fazer para ter uma comunicação efetiva com o seu corpo, para você perceber o que o seu corpo quer dizer, as respostas, como você fazer perguntas para o seu corpo, como você interagir, exercícios práticos para tudo isso. Então, eu vou começar aqui falando sobre sensações físicas, né? Como que a gente pode perceber? Eu vou dar exemplos aqui de como o nosso corpo se comunica com a gente. Por exemplo, através de sensações físicas. Quando você tem uma dor ou um desconforto. Quando a gente sente dor ou desconforto numa parte específica do corpo, é o corpo nos enviando uma mensagem de que algo não está certo ali. Por exemplo, uma dor nas costas pode indicar uma má postura, uma tensão muscular, que você está trabalhando demais, numa posição única. Sensação de fome, de saciedade. O corpo ele comunica uma necessidade de alimentação através da sensação de fome. E da mesma forma, a sensação de saciedade também indica que nós já consumimos o suficiente para aquele corpo naquele momento. Outra forma que o corpo tem de se comunicar com a gente são as expressões faciais, por exemplo. O corpo, ele muitas vezes comunica as emoções através de expressões faciais, como por exemplo um sorriso que indica felicidade, franzir a testa que indica preocupação, enfim, várias sensações quando você faz cara feia que você não gostou de alguma coisa. Outra coisa, a postura corporal. Uma postura ereta, por exemplo, ela pode transmitir uma sensação de confiança, enquanto que uma postura para baixo, encurvada, ela pode indicar um cansaço, um desânimo. Outra situação, a intuição e o instinto. As reações instintivas. Às vezes o corpo, por exemplo, reage instintivamente a situações. Como, por exemplo, você sente arrepio quando algo te assusta. Isso é uma resposta do seu sistema nervoso. Intuição, por exemplo, quando você sente um aperto no peito, uma sensação ruim no estômago, como algo ruim vai acontecer. É onde o corpo ele antecipa algo antes mesmo da gente ter plena consciência do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Então você tem sensações no seu corpo que te indicam. E quanto mais você se aprimora nessa arte de se comunicar efetivamente e reconhecer o que o corpo quer te dizer, mais a sua vida flui em todos os sentidos. O corpo passa a ser um parceiro, um amigo que você conta com ele, você inclui ele em tudo. Ele não é algo separado de você, ele faz parte de você. Ele é você aqui nessa expressão física. Então você precisa dar atenção para o que ele está te falando. Muitas vezes que não é o que a sua mente está falando, mas sim o seu corpo, a parte física de você, que veio como uma bússola interna para você
te guiar nesse mundo e uma bússola de vibração, porque o corpo ele tem a condição de perceber as vibrações que a sua mente não consegue. Perceber como o corpo se comunica é crucial para a gente compreender o impacto nas nossas escolhas do presente e no futuro, porque as nossas escolhas passadas, elas criaram o que a gente está vivendo hoje, e as atuais, elas estão construindo o que a gente vai viver amanhã. Então, quando a gente utiliza o corpo como uma ferramenta de percepção, que é o que ele é, nós começamos a entender o impacto real de cada decisão que nós tomamos na nossa vida. Então, ao longo desse workshop, você vai aprender a ouvir os sinais do seu corpo e a interpretar, e permitindo assim que você faça escolhas mais conscientes e alinhadas com o que você realmente deseja para a sua vida. Esse é o primeiro passo para uma vida de maior leveza, de maior clareza, de maior propósito. Além do corpo emanar sua própria energia, ele também é um receptor extremamente sensível das energias que estão ao redor, dos ambientes, das pessoas, porque cada ambiente, cada pessoa, cada situação, ela emite uma frequência energética. E o nosso corpo, ele responde a essas vibrações, de maneira que muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, a comunicação não verbal, ela tem a energia como uma mensageira. Enquanto as palavras, elas estão na nossa face, né? Elas estão sendo evidentes para a comunicação, a energia, ela é uma mensageira silenciosa. Ela fala diretamente com a nossa consciência corporal. Entender como essa linguagem energética funciona, ela nos coloca numa sintonia de comunicação que vai além dos nossos 5 sentidos, da nossa comunicação verbal. A interação entre a nossa própria energia e a energia do ambiente ao nosso redor, ela pode trazer muitos insights de como nós estamos verdadeiramente respondendo às situações da vida. Quando a gente se torna consciente dessa interconexão, a gente pode começar a reconhecer padrões energéticos que influenciam nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. A gente ganha mais clareza nessas dinâmicas energéticas, por assim dizer. A gente fica mais consciente, mais alinhado com o ambiente. Cada situação que a gente enfrenta na vida, ela traz respostas únicas do nosso corpo. E essas respostas, elas não estão limitadas só ao domínio físico, ou seja, ao nosso corpo. Elas se estendem ao campo energético. Então, quando a gente sintoniza a nossa percepção para a energia que está envolvida nessas diversas situações, a gente começa a compreender como o nosso corpo, que tem uma sabedoria dele própria, responde a diversos estímulos diferentes. E essa consciência energética nos capacita a fazer escolhas mais alinhadas com os nossos desejos pessoais, com as nossas verdades. As nossas emoções, elas são a linguagem silenciosa do nosso corpo. Elas transmitem mensagens ricas e complexas sobre a nossa experiência interna. Então, cada emoção, seja alegria, seja tristeza, seja medo, amor, ela carrega consigo uma assinatura energética única. Quando a gente se sintoniza com essas energias emocionais, a gente está abrindo canal direto para entender como o nosso corpo responde às diferentes situações e pensamentos no dia a dia. O primeiro passo para a gente utilizar as emoções como guia é desenvolver a habilidade de reconhecê-las conscientemente, de estar presente e reconhecer a emoção no momento em que ela acontece. Muitas vezes essas emoções elas podem ser sutis, e aí elas podem se manifestar de algumas maneiras que não são tão óbvias, porque cada emoção tem uma mensagem única sobre a percepção no mundo e a percepção que a gente tem sobre nós mesmos. Por exemplo, a tristeza ela pode indicar uma perda, uma necessidade não atendida. O medo ele pode sinalizar uma ameaça que foi percebida. Quando a gente aprende a interpretar essas mensagens, nós ganhamos uma visão mais profunda dos nossos estados internos. Isso permite que a gente ajuste as nossas escolhas de acordo com o que está acontecendo realmente na verdade, naquele momento. Estarmos conscientes do que acontece no momento, sabendo interpretar as emoções que o nosso corpo está nos dando, é uma ferramenta muito importante para que a gente tenha mais sucesso, mais clareza no dia a dia. Porque os pensamentos e as emoções, eles estão muito conectados. Nossas interpretações mentais
dos eventos, elas influenciam diretamente nas emoções que a gente experimenta. Para que a gente possa reconhecer e interpretar as nossas próprias emoções, a gente precisa manter uma atitude de autoempatia. Autoempatia é o quê? É você ter empatia consigo mesmo, você saber o que você está sentindo e conseguir interpretar isso de uma maneira aberta e honesta. O que está acontecendo entre o seu corpo e a sua mente. É você promover um diálogo interno construtivo, porque a autoempatia é uma ferramenta fundamental nessa jornada de comunicação entre o corpo e a mente. Ela desempenha um papel fundamental na criação de um espaço interno acolhedor que a gente precisa ter para a expressão, para a compreensão das nossas próprias emoções, dos nossos estados de espírito.